um tom quando vamos iniciar. Aí a gente fala, é Camila e... Não é doutor Fábio? Não, Fábio. Quando você achar que deu, viu, José? Pessoal, quando você fizer assim, eu começo. Qual deles? Só um, dois. Eu anuncio. Momento certo. Alô? Qual deles? Estamos neste momento iniciando um programa que é uma inspiração divina. Após esse trabalho de assistência espiritual aos nossos irmãos com depressão, tivemos, através de vários companheiros, a informação de que isto também deveria ser veiculado aos irmãos que se encontram em suas casas, enfermos, abatidos, desesperançados, desequilibrados, aflitos. E nós fomos maturando a ideia. E a convite do José Aparecido dos Santos, que é o diretor da Rede Amigo Espírita, estamos no ar. Contamos neste momento com a presença do nosso Pai Celestial, com Jesus, o nosso condutor e guia, com Joana de Ângeles e sua equipe maravilhosa, esse portentoso amigo que traduz o seu pensamento, Divaldo Pereira Franco, o qual tem nos orientado profundamente sobre esse trabalho, contando também com a presença de nossa mãe espiritual aqui da região, Fernandópolis, Jales, Araçatuba, Dona Benedita Fernandes, diretora espiritual também do Hospital Benedita Fernandes de Araçatuba. Contamos com a presença amiga, orientadora de Eliseu Rigonati, o nosso professor de Espiritismo há muitos anos, com Anésio Siqueira, que é o espírito da região, que junto com Dona Benedita Fernandes produz um trabalho fantástico. Também com Bento Teixeira do Carmo, um grande amigo espiritual aqui da cidade e região. E temos o apoio de todos os espíritos que são os lidadores das casas espíritas de Fernandópolis e região. Então nós vamos iniciar esse trabalho. Ele tem uma destinação aos tormentos psíquicos, transtornos psíquicos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, toque, com a assistência espiritual. É um trabalho que não é de expert de psicologia, não é de grandes doutos da psiquiatria, da psicanálise, não. É um trabalho vinculado ao apoio espiritual. Concomitantemente ao serviço especializado. Por quê?
É imprescindível a psicologia, a psiquiatria, a medicação. Nós não entramos nesta área. Nós vamos produzir a ação no teu campo irradiador, que é a alma, o espírito. Então, para que nós possamos ter uma noção da ideia desse trabalho, ele tem assistência, mas a assistência para vibrar. Quando formos fazer as visualizações terapêuticas, os companheiros vão vibrar e você vai recepcionar estes campos vibratórios. Também para participar, para dar um dinamismo, um plus, né? Para que nós possamos ter assim uma participação mais ativa. E temos também hoje, e talvez em outros encontros, todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, com alguém fazendo o abrilhantar artístico. Então hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho com chave de ouro. Nós vamos pedir que observem, sintam, canalizem a estrutura da arte melódica de Camila e de Fábio, companheiros do Ideal Espírita. Ele é médico na cidade de São José do Rio Preto e ela é filha dos companheiros aqui de Fernandópolis. Está brilhantando então a nossa primeira reunião. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Temos neste momento o primeiro bloco de atividades. A experiência
do serviço espiritual à depressão, Joana de Ângeles. Como que a ideia se desenvolveu? Envolvidos pela necessidade de trabalhar efetivamente nas áreas de maior fomento, na dor, no sofrimento, procuramos Divaldo Pereira Franco e fizemos a exposição a ele de 2 projetos possíveis, viáveis. Um trabalho específico no campo das drogas, em termos de prevenção, e também profilaxia, tratamento, ou um trabalho vinculado à depressão. E conversando com Divaldo Pereira Franco, ele fez uma frase muito interessante. Aos companheiros vinculados às drogas, só você quer, eles não querem, na maioria das vezes, se libertar. No campo das depressões, eles querem sair, mas não podem. Só com esta definição escolhemos esse trabalho. Teve início em agosto de 2015 e as reuniões foram aqui, no Missionários da Luz, contando com a participação de vários companheiros de outras casas espíritas, sem nenhum interesse pessoal, para que nós pudéssemos contar numa coalizão fluídica, vibratória, com os companheiros. Iniciamos então esse trabalho e os dias de nossas reuniões, nas terças e nas quintas, a partir das 14h30, duração de 2 horas. E antes de falarmos sobre o nosso diretor espiritual, informação que veio diretamente de Divaldo Pereira Franco, nós queríamos passar e apresentar aqui aos nossos internautas e aos nossos companheiros aqui presentes as participações ilustres dessas companheiras, além de tantos outros que de vez em quando nós vamos revezando, no afã de participar do debate, colocando algumas ideias, mas elas vão fazer uma pequena exposição, na ótica delas, sobre a oportunidade, a finalidade, o aproveitamento dessas reuniões que redundaram nesta. Então nós já trazemos uma experiência de 1 ano e 8 meses envolvidos, 1 ano e 7 meses envolvidos nessas atividades, diuturnamente. Então, primeiramente, para se apresentar, a nossa companheira Renata. Boa noite a todos. Eu sou de Jales, do grupo Caminho da Esperança, mas estou aqui no Missionários da Luz desde o primeiro dia de reunião desse trabalho. O grupo foi crescendo, nós começamos trabalhando assistência espiritual, até porque nós somos espíritos e não existem pessoas doentes, existe uma doença. E como nós somos da doutrina espírita, nós demos assistências aos espíritos e quem mais recebeu fomos nós mesmos. É um trabalho riquíssimo que cada um de nós que participa pôde colher para a sua alma tesouros que só nós mesmos para podermos avaliar. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou aqui na condição de aprendiz e não na condição de quem vai passar alguma coisa. É um grupo de muito amor, de muito carinho, e eu acredito que vocês vão gostar imensamente do trabalho. Também a nossa Patrícia Aires, para falar sobre o aproveitamento, que ela fala a respeito da sua ótica, sobre se são oportunas, se foram realmente
objetivados alguns, talvez nem todos, não temos a pretensão de puristas, nem totalizar grandes feitos. Fazemos a nossa parte. Então vamos ouvir a nossa também querida companheira Patrícia. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui, participando desse grupo que aprendi bastante e estou aprendendo, fortalecendo laços de amizade. Quantas pessoas chegaram aqui tristonhos e saindo aqui com um sorriso, todo feliz. E isso não tem coisa que pague. Muito feliz, estamos muito felizes de estar aqui. Então, vamos apresentar, segundo o Divaldo Pereira Franco, o nosso diretor espiritual. Foi uma reunião na Mansão do Caminho, em que, anterior ou posterior à reunião, nos aproximamos com o grupo. O grupo foi todo com camiseta, todo colorido, festivo. E nós estivemos lá e ele nos informou como os bastidores espirituais estavam se processando nesse trabalho. Em determinado momento, parou, olhou profundo, como se estivesse olhando à distância, e disse: Luiz Carlos, o diretor espiritual desse trabalho é o Dr. Lorival Perry Cefali. A família de Araçatuba, Luiz Carlos, com laços de parentesco com Antônio César Perry de Carvalho. Isso nos emocionou muito, porque profissionalmente eu trabalhei na cidade de Araçatuba e conhecia a família, conhecia o trabalho do Luz e Fraternidade, e inclusive trabalhei lá, e eu fiquei muito emocionado por saber que Dona Benedita Fernandes tinha feito esse convite ao nosso irmão. E a informação que ele foi médico desde 1952, exerceu vários cargos no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e promoveu campanha nacional contra o câncer. Portanto, esta é a tutela espiritual direta dos nossos trabalhos. Sobre a atividade, agora em janeiro, esse doutor Jorge Jaber, que é um profissional de uma clínica no Rio de Janeiro, pós-graduado em psiquiatria pela PUC-Rio, pós-graduado em dependência química pela Harvard, Estados Unidos. Nós ouvimos dele uma coisa muito interessante. Exercícios físicos, todos nós sabemos, produzem nos neurotransmissores uma prevenção à depressão pela produção natural de endorfinas. Mas ele diz, atividades espirituais. A espiritualidade modifica o prognóstico da doença. Isso para nós foi um lucilar de alegria, porque convalidando exatamente a ideia de se materializar um tratamento espiritual online, que é uma coisa assim tão simples, mas é um desafio. Nós encontramos uma força científica muito forte nessas colocações, além de outros profissionais que desempenham essas atividades. E a atividade artística, ele considera muito importante, porque Pablo Picasso dizia: a arte lava da alma poeira da vida cotidiana. Portanto, nós estamos aqui
respaldados no campo da atividade espiritual por um expert, além de tantos outros. Ela tem alguma coisa para dizer a respeito? A espiritualidade modifica o prognóstico da doença. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o espírito. E a gente sabe da influência que existe dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. Além disso, nós vamos trabalhar com a água fluidificada, com a bioenergia, que é o passe, e com as orações. Então, não tem como a espiritualidade não modificar a doença da pessoa que chega até aqui. Nós tivemos pessoas que chegaram aqui num grau, num surto de depressão, porque a depressão ela tem diversos graus, né? Num surto de depressão. E a pessoa, hoje, ela tem o olhar que vibra, o olhar alegre. Então não tem como, modifica mesmo. E a gente sabe por que modifica. Joana de Anjos, origens da depressão, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, particularmente para mim, é um ser que emociona. Eu tinha, há pouco tempo, 15 anos, fazia parte do coral Melo Dias em São José do Rio Preto, e toda vez que Divaldo se acercava de São José do Rio Preto, nós interpretávamos algumas músicas. Ficou isso até a minha idade de 25 anos, mais ou menos, participando dessas atividades todo ano, Divaldo. E quando ele fazia a oração final, não é? O poema da gratidão, nós fazíamos boca cues com alguns autores. Então, Divaldo é, para mim, emociona porque ele é um orientador em minha vida, em vários momentos das minhas atividades. Mas Joana diz assim: na raiz psicológica do transtorno ou do comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação. Então, na raiz psicológica do transtorno depressivo, encontra-se uma insatisfação. Nós colocamos até a insatisfação em seguida tudo em preto, porque é exatamente esse betume que toma conta do ser. Uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada, então fica sempre em aberto. A pessoa não consegue solucionar o impasse, ou porque não perdoa, ou porque se sente ofendida, ou porque não sabe de onde vem o langor, o rancor, a tristeza dentro da alma. Ou não sabe também resolver os problemas que surgem. Então, na raiz psicológica do transtorno, insatisfação. Lógico que depois nós vamos ver, né? Como nós já vimos, né? Vem revolta, vem uma série de outras coisas que nós vamos aos poucos trabalhar. Isto é importante considerar antes das atividades de assistência, porque nós vamos trabalhar a psicoterapia com os textos de Joana de Ângeles, as visualizações, as preces, não é? A fluidificação da água que nós vamos fazer com esse acervo de companheiras que estão vibrando, a fim de que a espiritualidade possa buscar de nós aqui os campos energéticos. Então nós seríamos aqui como
bolsões de doação fluídica, a fim de que essa insatisfação, se for de natureza espiritual, possa iniciar os painéis de renovação, de iluminação. Olha a importância deste campo da atividade espiritual. Solucionar o problema. A nossa filosofia espírita soluciona o problema. Por que soluciona? Porque explica que o ódio, o rancor, não pode fazer parte de nossa vida sob pena de nos enfermar, psicologicamente falando, psiquicamente falando. É que se tiver um componente espiritual, eu quero primeiramente explicar para os companheiros que estão sintonizados, que não são, alguns não são espíritas, mas são depressivos, tomaram conhecimento que vai ter um trabalho espiritual nessa área, que a influência espiritual é a mesma influência de um ambiente. Então, nós temos dois campos de composição psicológica na vida: genética e meio ambiente. A nossa genética pode nos fazer doença, e o meio ambiente pode nos fazer também doença. Então, quando você chega num ambiente muito negativo, você sente-se mal. Se uma pessoa encarnada, companheiro, chega e nos envolve, às vezes ele nos incomoda e você passa mal. Mal-estar, bocejo, dor no ombro, parece ter um peso enorme, calafrios, e você fica mal. Agora calcule isso, companheiro que não seja espírita. Quem é espírita sabe com muita propriedade. Se um espírito desse jaez, desta qualificação, chegar e te envolver num abraço espiritual, como é que você fica? Se você tiver sensibilidade maior ou menor, você vai registrar maior com mais intensidade, menor com menos intensidade, essa influência. Então a insatisfação em relação a si pode ser em razão do meio ambiente. Pode ser em razão da falta de não compreender um companheiro da família. Pode ser em razão de um inimigo espiritual ou alguns inimigos espirituais. Pode ser em razão que você nunca aceitou a situação na qual você está. Talvez o teu nariz te leve à depressão, porque você não pode fazer operação e fica todo ofendido e se sente humilhado. Então é uma insatisfação do ser em relação a si que não foi solucionado. Não sei se fui claro. Fui claro? Quer falar alguma coisa? Além das insatisfações, existem também doenças que a gente tem que enfrentar, como por exemplo o câncer, que hoje é tão comum a gente ouvir fulano, isso leva a uma insatisfação, uma incompreensão, uma revolta. Os medos que a gente tem, uma cardiopatia desenvolvida, uma doença autoimune que aparece, a gente fala, mas por que comigo? Isso destrambelha os nossos neurônios, os nossos mecanismos de transmissão das substâncias químicas que proporcionam o equilíbrio de alegria, de bem-estar e de prazer. Aí, ficando assim, a gente vai entrando por um túnel. Por quê? Porque a gente se desguarnece e torna uma presa fácil para os nossos inimigos espirituais. Mesmo quem não acredita, não tem como, é assim, é desse jeito que acontece. E daí, a gente entra, às vezes, por um mundo que a gente enxerga tudo cinza. Não tem mais alegria.
E isso é fácil de ser revertido. A alegria a gente consegue produzir na gente. É a gente ter o firme propósito da gente com a gente mesmo. Então, alguns pesquisadores produzem o nome de depressão endógena. Depressão endógena seria produzida por disfunções orgânicas de natureza biológica, ou seja, biologicamente você traz uma depressão que pode disparar aos 35 anos. Mas de onde ela veio? Não é da vida presente. Não foi a perda de emprego, não foi a perda do afeto, ninguém te deixou para trocar por uma mais nova, uma pessoa mais nova, você entendeu? Então, vem do imo do ser. Você não sabe porque a pessoa é linda, tem uma boa posição social, tem uma boa posição econômica, é versátil, tem dons e de repente cai num processo de depressão. É endógena, vem do campo biológico. Joana de Ângeles diz diferente. É que endógena seria, como exemplo, não um campo de natureza biológica, mas a vivência de um espírito que, por exemplo, foi vitimado por um julgamento numa praça pública e foi guilhotinado. Qual foi a repercussão emocional desse ser? Foi terrível. Foi indescritível. Marcou o quê? O seu espírito. Marcou a sua psique na época. Entrou em painéis de desespero profundo. Profundo. E neste caso, ele reencarna. E em determinado momento, tem a vinculação com essas imagens fluídicas que vêm no seu painel do centro de força coronariana e frontal. E aí ele tem medo, agorafobia, medo de lugar público. Por quê? Porque ele foi julgado e vitimado quando? Numa praça pública. Ao disparar, ele tem medo de sair de casa. A agorafobia, fobia de lugar aberto, de lugar público. Então, Joana traz essas informações com muita propriedade, dando-nos, portanto, junto com a ciência, painéis fantásticos de explicações que são altamente convincentes. Alguma colocação? Alô. Das minhas companheiras? Há também, alguns pesquisadores falam da depressão exógena, mas vamos ouvir uma participação de um internauta, como se aqui estivesse, né? E nós antecipadamente agradecemos a sua participação. Estão me ouvindo bem aí, né? Tem uma pergunta do Arnaldo Oliveira, ele diz assim: Luiz Carlos, lembrando o Dr. Jorge Andréia, que recomenda laborterapia para combater a depressão, o que podemos entender como laborterapia em nosso cotidiano? Sim, meu companheiro, uma abordagem de Jorge Andréia, que acabou de chegar do mundo espiritual. Tivemos com ele no Rio de Janeiro há poucos meses, participando lá ele estava participando do feirão com o Divaldo Pereira Franco, autografando livros. E ele faz da laborterapia o que Manuel Filomeno de Miranda faz como instrumento importante para complementar com outras terapias ao depressivo um pouco de alegria, de motivação
ativação, que é a produção dos neurotransmissores, que nós vamos explicar daqui a pouco. A importância dos neurotransmissores, como a dopamina, noradrenalina, as endorfinas em geral, também advém esse acervo para reequilibrar as sinapses na produção dos neurônios, a laborterapia. É interessante Manuel Filomeno de Miranda, porque ele não coloca só laborterapia, ele coloca dançoterapia, musicoterapia, evangelioterapia, amorterapia, né? A bioenergia como a terapia dos fluidos, num conjunto. É isso que nós vamos abordar cada reunião, para que nós possamos ter uma abrangência maior. Voltando aqui, a depressão exógena é a outra estrutura, ou reativa. É uma depressão na qual a pessoa sofre. Agora, localizou. Por exemplo, minha doce Teresa me troca por um mais novo, belo, lindo, maravilhoso. E eu fico fico triste. Ai, agora? Oh, Senhor, o que vai ser de mim? Se eu não tiver filosofia, principalmente filosofia espírita, que tem essa visão fantástica da vida, eu vou me enfermar. É a exógena, é a reativa, proveniente de fatores psicossociais, socioeconômicos, sociomorais, com repercussões emocionais terríveis em minha alma, porque estou agora no malogro e a vejo nas redes sociais com um gato odontólogo maravilhoso e eu ali e tal, aí eu quero morrer para dizer a ela que ela me matou. E se eu morrer assim, ela vai dizer, tá vendo como era via crucis a minha vida? Esse louco se matou. Quer dizer, não vai resolver coisa alguma. Você, motivo de pilhéria. Então o ideal é você ter essa força para vencer esses desequilíbrios. Mas o que você precisa? Psicólogo, psiquiatra, psicanálise, medicação e tratamento espiritual. No conjunto, por isso que é importante, e falo aqui aos nossos internautas, se você estiver depressivo, procure um profissional. Não deixe de procurar um profissional. Pessoal de Fernandópolis, procure os psicólogos, os psiquiatras, psicanalistas e procurem também um tratamento espiritual para você sair destes problemas. Alguma colocação? Alguma colocação? Eu queria colocar aqui o seguinte, os fatores endógenos, eles abrem uma porta para a gente ter uma depressão exógena. Porque quando a gente já tem essa tendência no nosso corpo, essa limitação que a gente já carrega, a gente fala que é genético, mas na minha opinião isso é kármico. Isso vem às vezes de lá de trás, de outras vidas. Então a gente já carrega, de repente acontece uma situação que seria para ser um desafio, ela passa a ser um problema. E por isso a gente não pode abrir mão do tratamento médico para o corpo físico. Agora, para a alma, gente, não tem como negar o espírito, porque nós somos espíritos. E agora, para amenizar um pouco os nossos campos de trabalho aqui nesse programa, nós vamos novamente ouvir a voz doce, cândida, bela de Camila, sob a tutela, a batuta do nosso querido companheiro Fábio, até porque o Fábio é quem a conduz, ela só mostra para onde vai.
eles vão interpretar a música Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa só de ti. Pode bater palmas, gente, que é palmas efusivas, né? Nós temos uma pergunta de um companheiro da plateia e gostaríamos então ou passar o microfone para ele com a pergunta ele faz, fica mais participativo. É o Paulo, Dr. Paulo. Não, sentado aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ouvir aqui a pergunta. O ideal é que fique sentado para ficar mais autêntico. A pergunta é o seguinte: apesar do tema já ter sido esclarecido aí, mas eu gostaria que as suas ideias com relação à pergunta aqui. Sabendo-se que o médico trata a doença e que o bom médico trata o paciente, gostaria que comentasse a importância das AMES, Associações Médicas Espíritas, existentes em várias cidades do Brasil. A associação da medicina terrena com a medicina espiritual. A de Santos é muito atraente, é muito atuante, e seus membros palestrantes em nossas casas espíritas da Baixada Santista não acham que esse tratamento em conjunto traria maiores resultados nas curas das doenças? A Associação da Medicina Terrena, sem dúvida, com a medicina, com um comentário com sua relação a isso. Bom, é induvidoso que uma abordagem científica sob o foco
de um médico espírita facilita a interpretação da logística médica quanto ao fato em que se trabalha uma possível cura, porque é uma possível cura da depressão, ou da ansiedade, ou da síndrome do pânico. Por quê? Porque o médico espírita, ele não vai sair dos cânones, nem pode deixar os cânones deste que são os norteadores da sua atividade. Mas ele pode direcionar as casas espíritas uma forma muito mais dinâmica, complementar, de tratamento espiritual. E isto não tem como nominar a importância. Se nós tivéssemos aqui um médico vinculado, um psicólogo vinculado a esse trabalho, ele iria poder nortear com mais facilidade a terapêutica, mas não por ele na sua atuação médica, que ele não pode sair dos condicionamentos terapêuticos, mas ele pode direcionar o nosso trabalho visando uma educação também destinada ao espírito, não há dúvida, né? Continuando, Fábio, agora já não é mais o cantor, agora é o médico. Só tomei a liberdade para falar, em primeiro lugar, que eu faço parte da Associação Médico Espírita, e já deixar até mesmo o convite, porque vai ter o Mednesp esse ano no Rio de Janeiro, que é um encontro bianual, acho que é válido. Quanto à sua pergunta, a gente tem muitas dúvidas sempre, quando a gente começa a estudar, e a gente traz toda a natureza espírita no nosso coração, a gente começa a ter uma dúvida muito grande do que é espiritual, do que não é. O Dr. Décio Iandoli é um dos principais nomes da Associação Médico Espírita. Tem uma palestra que ele fala que toda doença é espiritual. Porque a partir do momento que a gente entende que, para a gente não fazer confusão no meio da nossa cabeça, na abordagem terapêutica do paciente, nós somos ainda muito materialistas. Então, pelo menos dividir em espírito, perispírito e corpo material, você tem que se prender muito à ideia, porque é muito fácil de você esquecer isso no mundo acadêmico, que o mundo material nada mais é do que uma representação, e a causa primária, na verdade, é o mundo espiritual. Entendendo isso, você consegue tratar o corpo sem negligenciar o tratamento espiritual. Porque eu deixo só uma pergunta, até mesmo no tema da depressão, que dá para filosofar um pouco a respeito do papel da transcendência do corpo físico no tratamento de qualquer doença, e principalmente nas doenças psiquiátricas e psicológicas, que é um dos tratamentos que a medicina utiliza para, por exemplo, depressões, são os inibidores de recaptação de serotonina. São os vários exemplos de sertralina, fluoxetina, entre outros que estão aí no mercado. Mas e isso eu tiro até mesmo de uma reflexão que o André Luiz fez em um dos seus livros, que é, aquele pequeno comprimido que você toma, ele é capaz de entrar no seu organismo, cair na corrente sanguínea, interagir com os seus neurônios e liberar pequenas moléculas também materiais que vão te estimular a dar a sensação de prazer. Só que se você analisar de uma forma mais microscópica ainda, você vai ver que essas matérias, na verdade, são aglomerados de energia que se interagem entre si. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se a gente acredita que aquela pequena partícula, que é um concentrado de energia, simples na sua forma, o tamanho de um comprimido, é capaz de te gerar um bem-estar, o quão é capaz toda a energia
que existe no seu self, no seu espírito, é capaz de modular no corpo físico. Então, eu acredito que, a partir do momento que a gente entende o papel da matéria como um paliativo para nos permitir desenvolver as nossas potencialidades da alma, a gente passa a conseguir tratar qualquer doença no corpo, mas entendendo que o nosso grande objetivo é o aprimoramento da alma. Então, deixo aqui, assim, de novo, o convite para o Mednesp, no Rio de Janeiro, em junho, que eu acredito que lá a Associação Médico Espírita vai poder trabalhar diversos conceitos que está precisando ser falado no meio acadêmico. Espero ter ajudado. E nós temos também outra participação de um internauta, e nós queremos exatamente isso, dinamicidade nesse programa, né? Alô. Leonardo Rocha, ele é do Rio de Janeiro. Ele pergunta: estudar sobre a inteligência emocional pode ajudar na depressão? Não há dúvida. Este campo dinamiza as potencialidades do espírito, quanto à sua estruturação no campo emocional. É interessante a pergunta, porque Joana de Ângeles, quando faz aquela estrutura trinitária, o estudo, né, do homem em três campos, né, o espiritual, o perispiritual e o corpo, ela alinha, olha que coisa interessante, no contexto do espírito, a emoção. No contexto do espírito, a emoção. Então ela não só coloca o espírito, ela também discorre sobre a importância da emoção, o espírito, emoção, perispírito e corpo. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. E trabalhando a inteligência emocional, você dá um plus, um salto de qualidade à sua atividade. Observem a inteligência emocional. Antigamente vinculada apenas ao QI, que tinha importância. Depois a emocional, que é aquela facilidade de compreender, de conviver com os outros, dinamizando uma tarefa. E agora o terceiro salto, a inteligência espiritual. É o terceiro salto. Quer dizer, além da emocional, agora nós temos que estudar profundamente a inteligência espiritual, fazendo com que o ser dinamize todos estes campos em uma harmonia fantástica, na sua melhor dotação dos seus potenciais. Acho isso fantástico. Sua participação, companheiro, é muito importante. Obrigado pela participação e pela lembrança. Análise biológica. Por exemplo, vendo essa figura, os internautas estão acompanhando e os companheiros aqui, observem que isto aqui, se você observar, é um neurônio em conexão com outro neurônio, e aqui nós temos os neurotransmissores. Quando nós vamos encontrar uma pessoa equilibrada, emocionalmente falando, alegre, produtiva, você encontra esses neurotransmissores em grande profusão dentro daquilo que o nosso médico, querido Dr. Fábio, explicou até a questão de minutos. Quando você encontra essa análise, vocês vão ver que está uma maravilha. Então você olha assim e fala assim: como estão os seus neurotransmissores? Então você, brincando conosco, fala assim: abundantes, estou feliz, alegre, contente, radiante, né? Porém, quando você entra num processo de depressão, em que angustia a alma por qualquer situação,
endógena dentro da alma ou exógena pela repercussão, você encontra esses painéis aqui, ó. Cadê essa profusão? Agora estão em pequenos números. E nós vamos ver por que daqui a pouco, como Joana de Ângeles é maravilhosa. Ela nos traz uma explicação fantástica neste campo. Alterações do quimismo cerebral, a inibição da produção dos neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina, faz com que você tenha uma aflição muito grande amotivacional. Você não tem mais aquela disposição, aquela alegria. Por quê? Porque você não tem esses neurotransmissores que te dão o fortalecimento das atividades físicas, emocionais, esportivas, afetivas. Então você fica assim meio entristecido, sem forças, por falta deles. Agora Joana fala que, olha que coisa maravilhosa, raiz da depressão, insatisfação do ser em relação a si mesmo sem qualquer solução. E ela fala aqui a respeito do self. É o espírito imortal, herdeiro de si mesmo, Joana de Ângeles. Esse self, nós fomos encontrar uma explicação, porque a pessoa fala, self, o que é isso? Então nós vamos encontrar uma explicação visual do self, para facilitar o nosso entendimento, que é um conflito resultante da frustração dos desejos não realizados. Olha que imagem maravilhosa. Aqui dá para a gente compreender, que coisa fantástica. Aqui está o self. Ele é o diretor-geral de tudo. Olha só. Ele é o diretor-geral do ego, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo. Esse é o self. Então, o ego é esse aqui, que é a parte de, segundo Jung, é a nossa identificação. Quando a gente sabe o nome, o endereço, onde nós moramos, onde está o meu amor, que eu sou corintiano, se eu não sou corintiano, se eu sou vaidoso, se eu não sou vaidoso, você tem o ego. Então, ele realmente é muito importante, só que a depressão atinge o self, que envolve a direção geral da personalidade. Olha que coisa interessante. Na percepção da consciência que se refere a mim é o ego. E o self é esse campo, portanto, que mais sofre. E, segundo Joana, olha só que coisa interessante. Self preside o processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar mediante experiência, as reencarnações, que fazem parte dos estatutos da vida. Por que a depressão atinge o self? Atinge o que você foi e o que você é, o consciente. E você perde toda a motivação por falta exatamente destes campos em que o quimismo cerebral se abate. Então nós temos essa explicação para entrarmos. O self é o espírito imortal. E nós vamos encontrar Joana de Ângeles trazendo agora onde que está a depressão. Onde é que está? Olha que coisa interessante a contribuição dela. As causas, acidentes, perversões, traumatismos ou as tristezas do passado, também produzem os transtornos de afetividade, a influência dos neurônios no tronco cerebral. Aqui, ela age aqui. Segundo Joana, no tronco cerebral, próximo do campo onde o cérebro se junta à medula espinal, aqui. Então o que acontece? Aqui que está o problema do depressivo, segundo Joana. É aqui, neste momento, nesse local. E ela diz o quê? Quando abate a depressão, esses painéis atinge o locus coeruleus. Olha que coisa interessante. Esse
aqui que está a produção da noradrenalina. Inibe a produção da noradrenalina. Inibe. E exatamente também inibe a produção dos núcleos de RAF. Então a pessoa entra em depressão porque o locus coeruleus não produz o que? A noradrenalina. E os núcleos de RAF não produzem a serotonina. E a pessoa entra em depressão. Sabe quando que nós iríamos saber disso visualmente? Só os doutores. Mas Joana fala para assim, olha, vocês que são aprendizes, que somos nós, né? É aqui que se dá o problema. Quando o impasse é solucionado, o que acontece? O que acontece quando o impasse é solucionado? Volta a produção natural da noradrenalina no locus coeruleus, como também no núcleo de RAF. E isso é a contribuição da atividade espiritual também, além da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Está claro? Isto é Joana de Anjos, é isso que nós estudamos aqui, que nós estamos passando para os nossos companheiros aqui de casa, ou de qualquer lugar que esteja. Então, afetados os núcleos de RAF, o que acontece? Desarmonizam as produções dos neurotransmissores. E os efeitos? A afetividade não se mantém e surgem os transtornos depressivos. Este é o quadro de Joana de Anjos. Então, nós poderíamos sugerir quais as terapias profissionais especializados. Joana de Anjos não abre mão, doutor Fábio, da contribuição médica. Não abre mão da contribuição do psicólogo. Nós temos um psicólogo aqui. Não abre mão da sua participação. Não abre mão dos psiquiatras, mas pode desenvolver a psicoterapia de renovação moral e espiritual para a mudança do comportamento. Então nós vamos agora fazer exatamente uma colocação interessante. Como desenvolver? Catarse bem orientada, elimina a consciência de culpa. Então, agora a participação das nossas companheiras, né? Que é aquilo que a gente sempre fez aqui nos trabalhos. E agora nós vamos fazer uma dinâmica daqui a pouco com os companheiros aí, dos nossos internautas que estejam com depressão. Os que não estiverem com depressão, podem fazer também um acompanhamento para fazer uma prevenção. Então nós gostaríamos que as nossas irmãs tivessem uma participação agora. Como desenvolver assistência espiritual? Catarse, ou seja, uma renovação, uma purificação bem orientada, elimina a consciência de culpa. Ambiente de amor fraternal renova a valorização de si mesmo. A bioenergia, como alegria cristã, estimula o ser aos novos desafios que a saúde emocional facultará. E as dinâmicas renovadoras abrem espaços à instalação do otimismo e da autoestima alta. Então nós vamos ouvir aqui, agora, a nossa querida companheira que vai se apresentar. Boa noite a todos. Eu sou Lúcia Borges. Trabalho aqui com o Luiz Carlos desde o primeiro dia, que nem a Renata também. E estamos aprendendo. Eu sou do Grupo Espírita Abrigo aos Aflitos, do Araguaia. E estamos aqui desde o primeiro dia, aprendendo, sendo assistidos e também ajudando a todos. Em primeiro lugar, eu acho que nós somos assistidos, porque todos nós somos envolvidos pela energia maravilhosa dentro desse maravilhoso grupo de amor, de ajuda a todos que aqui participam. É uma energia que, sem palavras, porque nos enriquece a alma,
nos deixa leve, cada um que sai daqui sai renovado. A nossa terapia aqui reduz numa simples palavra: amor. E esse amor, ele é transmitido um para cada um. A nossa terapia aqui é a terapia totalmente do amor, realmente. Porque o amor é a cura de todos nós. Esse amor que nós nos transmitimos em palavras, em abraços, porque no final nós nos abraçamos muito. E esse abraço transmite tudo aquilo que nós estamos sentindo. Então, renova-se as energias de todos nós, tirando dores, angústias, trazendo alegrias, trazendo vontade, porque, em primeiro lugar, a depressão nos tira a vontade de qualquer coisa, a vontade de sair de uma cama, a vontade de comer, a vontade de viver. E isso é muito triste, porque nós temos que ser gratos por estarmos aqui. Nós temos que agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui. Então nós temos que forçosamente, queridos internautas, forçosamente aprender a ter a vontade, porque sem vontade você não faz nada. Você tem que querer, você tem que ter um objetivo na sua vida, e o teu objetivo é crescer. A Lúcia fez um resumo das nossas atividades, né? E além do ambiente de amor, de acolhimento, de aceitação, independente de qual seja o problema, a dor, se é um erro, uma culpa, uma falta de perdão, a bioenergia, o passe que a gente transmite, é fundamental, porque ele harmoniza o perispírito, e o nosso corpo está ligado à nossa alma através do nosso perispírito. Então, há um equilíbrio das nossas energias vitais. Isso dá uma pausa, a pessoa consegue respirar durante alguns dias. Na semana seguinte, ela está aqui novamente. E ela, novamente, por 2 dias, por 2 dias na semana. Nós temos atividades na terça e na quinta, aqui. Então, 2 dias na semana, a pessoa... Agora na sexta. Então, isso mantém o equilíbrio. É uma ajuda imensa para os medicamentos. Como o Fábio colocou, a energia vital do self é tudo. Então nós vamos fazer, antes de fazer a primeira visualização aos internautas, né? Dentro deste campo, que seria o ambiente de amor fraternal e a produção de energia por todos vocês que aqui estão, nossos companheiros, para vibrarem num manancial, um quantum de energias para abraçar os nossos irmãos que estão necessitados, alguns para receberem, reciclarem seus campos vibratórios e fluídicos. Vamos ouvir então 2 participações. O Leonardo novamente, ele está perguntando aqui. Espera aí que eu me perdi aqui no chat, que fechou a página. Não. Pergunta: essa interrupção de neurotransmissores
E a natural regularização pode ser confundida com oscilações de humor? Com oscilações De humor. de humor, sim. A oscilação de humor seria o efeito. A bem da verdade seria o efeito. A causa é o quisto da incompreensão ou o trauma. Tá certo, Fábio? Então, o trauma desequilibra o ser quando ele é avivado. Trauma, por exemplo, produzir um homicídio. Agora eu estou recebendo energias fortes da época em que eu fiz, que eu não sei de onde que vem uma dor imensa, uma culpa muito grande, fortalecida talvez pela vítima, que me induz exatamente os quadros que eu produzi. Isto provoca em mim exatamente os efeitos das alterações do humor, porque agora eu estou sendo solapado, ofendido por um processo interior de questionamento de conduta. E parece que eu volto àquele patamar, e agora assolado, pressionado, também quando as minhas andanças durante o meu sono, espiritualmente falando, eu sou assediado por minha vítima quando eu durmo. Por isso que de vez em quando a gente volta correndo perto do dedão e quer acordar o corpo, porque você está sendo assediado no mundo espiritual. Então são os efeitos, na minha ótica, não sei na ótica do Fábio, não é, Fábio? Porque assim você vai participando também. E a segunda? Ele conclui aqui, outra. Existe uma relação de mediunidade, glândula pineal, demais parte do cérebro que gerenciam os neurotransmissores e transtornos, como de humor e depressão? Sim. No caso da mediunidade, nós vamos encontrar isso, e é um trabalho que a gente desenvolve francamente, porque o serviço de assistência espiritual envolve principalmente a abordagem do encaminhamento das entidades perturbadoras. Quando eclode a mediunidade, é a fragilização do ser, porque agora ele começa a ter uma noção de mundo espiritual. Ele tem 17 anos e ele não pode ir na balada, porque agora ele está sendo assediado, não sabe por quê, de onde vem, uma sensibilização muito grande à mediunidade. E aí ele começa a registrar um distúrbio, sem dominar aquele quadro, ele entra num painel de desespero existencial. E neste caso nós vamos encontrar exatamente um dos fatores da depressão, que é não querer sair de casa, não se comunicar, buscar a intimidade, o medo, o desespero, às vezes eclode também no estado de pânico, rotulado pela medicina, exatamente porque ele não consegue o equilíbrio que deveria ter nos seus painéis. Então a mediunidade também faz com que a pessoa adentre neste painel de desequilíbrio, de fortalecimento, exatamente das forças inconscientes que o deprimem. E a mudança, a variação do humor é muito grande. Oscila como um ioiô. A pessoa está bem, daqui a pouco vem um incômodo espiritual, ela cai, aí ela consegue sair, ela se renova, se fortalece, de repente volta, e às vezes até com modificações comportamentais, em razão do mundo espiritual que lhe envolve. Uma última aqui, alô, tem uma última aqui, Davi Ferreira, ela é de Praia Grande, São Paulo, e ela está perguntando o seguinte: se mesmo com acompanhamento médico a pessoa não reage, o que deve ser feito? A pessoa não tem fé assumidamente,
amo muito essa pessoa, estou aqui por ela. E essa pessoa que ela se refere é de São Paulo, ela é de Praia Grande. Bom, quando uma pessoa está nesse processo motivacional muito grande, ela precisa de um dinamismo. Via de regra, pela pessoa que tem maior ascendência sobre ela. Isso é muito comum quando a pessoa é instada emocionalmente e se sente bem com determinados tipos de pessoas. Às vezes a gente é convidado a conversar com uma pessoa nesse nível e nós não tocamos no assunto da depressão, nem que ela esteja doente. Nós temos que chamar a atenção para os aspectos que ainda aprendem no mundo. São pequeninos os painéis, os liames. Então nós temos que fortalecer esses liames e através deles é que a pessoa vai adquirindo confiabilidade. E a confiabilidade é que vai lenta e gradativamente fazendo com que a pessoa saia. Se ela puder ir para uma reunião específica como essa, e nós também temos um mecanismo muito interessante chamado WhatsApp. O WhatsApp, ele funciona no nosso grupo barbaramente. Por quê? Porque a pessoa está naquela situação negativa, alguém fala assim, e ela diz, olha, eu estou hoje péssima. Aí começa a disparar, oi, eu vou aí fazer um bolinho, que tal, você aceita fazer? Isto faz uma renovação profunda no contexto emocional da pessoa. Então você que está com alguém nesse nível, tem que buscar esses liamezinhos que ainda sustentam essa pessoa, fortalecê-los para lentamente serem esses laços os agentes de uma modificação. Para isso, tem que lembrar do acompanhamento. Jesus foi claro nesse sentido com seu exemplo. Quando os companheiros estavam deixando a nossa Jerusalém tristes, os cristãos, nós tivemos 2 companheiros saindo de Jerusalém muito tristes com a desencarnação de Jesus. Eis que um caminheiro chegou, desconhecido, e começou a perguntar, por que vocês estão tristes? Ah, porque o nosso mestre foi brutalmente ofendido. Mas esse mestre fazia o quê? Ah, esse mestre pregava o amor. Mas se ele pregava o amor, ele não deveria demonstrar na prática, pela ofensa, pela perseguição, o amor? Será que ele não deu testemunho? E foi conversando. Então Cleófas se dirigia para Emaús. E quando chegou em Emaús, pediram para o visitante ou o caminheiro desconhecido adentrar. Após as abluções, repartiu o pão, desejou a paz naquele lar, aí que eles perceberam que era Jesus. Esse momento é o momento do acompanhamento. Então você de Praia Grande, faça o acompanhamento, ou peça para alguém fazer, que é exatamente a aproximação dos companheiros na hora mais triste. E termina Cleófas quando Jesus anuncia sair. Senhor, não te vás, cai a tarde, a noite vem, fica conosco, Jesus. Mas ele fez o acompanhamento. Então vamos fazer a primeira visualização. Em seguida nós vamos passar para a última música. Lembrando que a psicoterapia de Joana é profilática. Numa agenda mensal desenvolve-se o hábito da boa leitura, porque são textos de Joana, pequeninos, mas são muito importantes e pertinentes. Estimula a produção da oração em sintonia com o psiquismo divino. Orações pequenas, viu? Orações pequenas. Por quê? Porque quem está depressivo, se fizer uma oração muito grande, ele entra no corredor
da perturbação. Ele não tem muito tempo hábil para produzir o seu pensamento. Favorecer os atos de beneficência e de amor, conquistar o relacionamento fraternal e produzir a conversação edificante. Estas são as modulações que nós podemos fazer. Então, especificamente, você quer fazer a vibração? É que ela faz uma vibração muito bonita. Essa aqui também faz, mas eu vou fazer hoje. Eu vou fazer uma visualização terapêutica para os companheiros que estejam com depressão e depois encerramos com uma interpretação desse casal dos sonhos. Parece que tem uma intervenção. Tem. A Rita de Cássia pergunta: Jacob Melo diz que o passe para a pessoa em depressão tem que ser diferenciado. Por que as casas espíritas não aceitam essa hipótese? Ah, sim, bela pergunta. Nós tivemos aqui uma atuação, não seguimos o Jacomelo, que é linda a participação dele, respeitamos, mas nós nos ativemos aí à orientação de Divaldo. O passe também, para quem quiser pesquisar, tem uma contribuição de Richard Simonetti, que tem uma técnica de passe para depressivo. Nós pesquisamos sobre isso. Muito interessante. A guisa do que o internauta colocou, também, se quiser, nós podemos disponibilizar esta informação de como seria o passe de Richard Simonetti aos depressivos, que é uma bela participação. Nas casas espíritas, via de regra, não se faz a modificação em razão de que não é um trabalho específico ao depressivo, é um trabalho para o público em geral. Então, o público em geral, você não pode fazer distinções, mas para um trabalho específico como este, pode ser feito. Nós escolhemos aquilo que, conversando com o Divaldo, para facilitar a participação de todos, aquilo que seria um dínamo energético. Olha que coisa interessante. Que é um diferencial. Qual que é o dínamo energético? Então ficam 15 ou 20, 15, 10 passistas sentados, um do lado do outro. E 10 cadeiras para os pacientes. Alguém faz uma vibração, que são as meninas aqui que via de regra fazem, uma vibração linda, que emociona, de 2 minutos. Nesse momento, ativam-se os painéis do doador e fortalecem-se os painéis do receptor. E se forma um dínamo energético. Tanto que eu não dou energia para a pessoa que está na minha frente, eu dou energias. E a espiritualidade, sabendo que cada um tem a sua especificidade, olha, companheiro, a importância da sua participação. Sabendo que cada um tem a sua especificidade, que o passe nunca é o mesmo, 10 passes, 10 qualidades fluídicas, 10 harmonias diferentes, 10 conteúdos fluídicos completamente díspares, iluminações com cores completamente diferentes, em razão da necessidade de cada um. Então nós fizemos um dínamo energético, não é? Interessante. Todos doam muita energia. A espiritualidade traz para cada um aquilo que vem da colônia espiritual da qual nós fazemos parte.
que é o quantum espiritual, para aplicação específica na área de que o nosso companheiro tanto precisa. Então a sua contribuição é fantástica, agradecemos muito, porque você tem razão. Para um tratamento desse é necessário passes específicos. Então vamos à vibração. Gostaríamos de pedir a todos que fechassem os olhos, menos aqui da mesa, né? Porque nós vamos estar aí interagindo com os companheiros. Respirem pelas narinas, soltem o ar pela boca levemente entreaberta, a fim de que possam produzir o ectoplasma, que é uma participação efetiva de doação, como se retirasse do ímã do ser, dos arcanos do seu espírito. Então nós poderíamos fazer a vibração e em seguida o casal terminar com chave de ouro. Deus nosso Pai, que é o autor da vida, seus filhos, neste momento, sintonizados aqui nesse programa pela Rede Amigo Espírita, estão com os olhos fechados, respirando também pelas narinas, mas com uma retenção ao contrário. Ao respirarem, recebem produções energéticas fantásticas. Elas adentram pelo aparelho fonador, interferem essas energias nos campos exatamente dos pulmões. O sangue é oxigenado pelos bronquíolos, por todo o componente pulmonar. E neste momento, essas energias que estão sendo doadas pelos nossos companheiros, com esta gama espiritual imensa que estamos aqui circundados, em sintonia com seu anjo de guarda, com os anjos de guarda da sua família, que estão catalisando essas energias. Elas, no ato de oxigenar o sangue, produzem a interpenetração dos fluidos, que vão impregnar o sangue, que em segundos circula pelos campos da mente, do cérebro, e faz a projeção fluídica em todos esses escaninhos da mente, do cérebro. E depois esse sangue desce para os campos do cardíaco e buscam agora todas as células, levando o oxigênio e o fluido renovador. Sua aura se modifica, consubstanciada por fluidos provindos das colônias espirituais do sem fim espiritual, do mundo maior. Respire então. Ao inspirar, receba camadas fantásticas de energização espiritual. E ao expirar, os fluidos ruins, os tecidos insalubres vão sendo desorganizados e vão sendo expelidos de sua alma pela
composição fluídica do amor. Que Jesus nos abençoe, o nauta divino, dando-nos suaves emanações de paz, de renovação e de amor. Somos brindados agora por este momento feliz de ouvir o casal. Camila, Dr. Fábio. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Termina aqui o primeiro programa de assistência espiritual à depressão. Esperamos contar com os internautas queridos na próxima semana, sexta-feira, às 20 horas, para os temas correspondentes a este drama que aturde a todos nós, todos os lares. Tem alguém que traz a notícia depressiva de amargor e dor. Até sexta, que Jesus nos abençoe. Ó, nas próximas vai ter lanchinho e tal. Bom, o que vocês acharam?